Nós temos falado sobre encontros com Jesus. Hoje pela manhã falamos de um encontro no jardim do túmulo. Maria Madalena chega no túmulo de uma forma, com alguns sentimentos, com algumas expressões, sai com outras expressões muito melhores, transformadas, por ter se encontrado com o Cristo ressurreto, no jardim do sepulcro. Jesus se encontra com Maria Madalena, uma das mulheres que vai ao sepulcro no propósito de embalsamar o corpo de Cristo, e sai enriquecida do seu encontro com Cristo. Nesse encontro, há uma proclamação muito preciosa de Cristo às mulheres. Há uma ordem. Ele vai dizer: vai aos meus discípulos. Diga para eles que eu estou indo adiante deles, à frente, para a Galileia. Lá, eles me verão. Você vai poder observar que essa proclamação é feita primeiro para um anjo que se encontra com Maria Madalena, traz essa declaração: diga aos discípulos que se dirijam à Galileia, lá eles o verão. Depois o próprio Jesus, né, que conversa com a mulher no jardim do sepulcro, vai dizer também: diga aos meus discípulos que se dirijam à Galileia, lá eles me verão. Então anjos dizem, Mateus capítulo 28, verso 7, vou antes de vós para a Galileia, e ali o vereis. E então Jesus lhe disse: não temais, e de avisar os meus irmãos, que se dirijam à Galileia, lá me verão. O verso 10. O texto que nós vamos ler é o encontro dos discípulos com o Cristo ressurreto na Galileia. Então, encontrando Jesus na Galileia, o Cristo ressurreto. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, João capítulo 21. Eu vou ler, os irmãos acompanhem com atenção, do verso 1 até o verso 17. Podem permanecer assentados, assentadas, mas acompanhem com reverência a palavra de Deus. Jesus aparece aos discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós, vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante a serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Que o Senhor acrescente graça ao nosso coração, no momento em que trazemos, a reflexão bíblica à nossa vida. Que o Espírito do Senhor seja aquele que nos ilumine para compreendermos as verdades espirituais que a sua palavra nos revela. Amém? Louvado seja Deus. Jesus e seus encontros, nós temos meditado nisso aqui. Temos descoberto, que cada pessoa que se encontra com Cristo recebe de Deus alguma dádiva especial. E que aquelas que se encontram com Cristo, na sua grande maioria, alguns poucos, não têm as suas vidas transformadas, mudadas para melhor. A maioria dos relatos bíblicos, aqueles que se encontraram face a face com Jesus, tiveram da sua bênção, do seu carinho, do seu cuidado, do seu perdão, da sua misericórdia, do seu favor. E agora nós vemos esse Cristo já ressurreto dentre os mortos. Aquele que venceu a morte, que padeceu por causa do pecado dos homens, que foi sepultado, desceu ao Hades, mas Deus, o Pai, o trouxe dentre os mortos. O nosso Redentor vive. Esse Cristo, que já se apresentou às mulheres, que também já se apresentou aos discípulos, agora os encontra conforme lhes havia dito: vão para a Galileia, lá me vereis. É interessante observar porque todos os discípulos, menos um, eram da Galileia. Todos os 11 eram da Galileia, só Judas não era da Galileia, Judas o Iscariotes, aquele que o traiu, em troca de 30 moedas de prata, que já está, nesse momento aqui, morto, pois havia se enforcado. Os discípulos, os 11, viviam na Galileia, é ali que eles tinham as suas famílias, é ali que antes eles tinham seus empregos, é ali que eles tinham cultivado seus amigos, é ali que eles tinham aprendido a viver, a sobreviver, diante dos tempos diferentes daquela região, diante dos recursos e das necessidades que aquela região apresentava. Alguns eram pescadores. A Galileia é onde está o chamado Mar da Galileia, ou aqui no nosso texto, Mar de Tiberíades, um lago de água doce, de onde alguns dos discípulos tiravam o seu sustento, o sustento da sua família, onde eles desenvolviam a sua companhia de pesca. E agora eles retornam para lá. Retornam na esperança de rever Jesus. É a promessa que ele lhes faz. Se dirijam a Galileia, lá me vereis. E eles vão. Acredito que quando chegassem lá, já tinham a expectativa de encontrar imediatamente Jesus, o que não aconteceu. Todas as aparições de Cristo se dão no domingo, no primeiro dia da semana, no mesmo dia da sua ressurreição. Jesus, como nós lemos ali em 1 Coríntios, apareceu aos discípulos, apareceu às mulheres, apareceu às muitas pessoas, e em um momento apareceu a mais de 500 pessoas, de uma só vez. Paulo ainda chega a lembrar, olha, a maioria está viva aí, enquanto ele escreve a carta aos Coríntios. Outros já dormem, já morreram, já estão aguardando a ressurreição. Mas todas as aparições de Cristo ressurreto
se deram no primeiro dia da semana. Por isso que a igreja se reúne no primeiro dia da semana. É um acontecimento marcante para nós, importante para nós. Como Paulo descreveu lá naquele texto que lemos. Se Cristo não ressuscitar, é vã a nossa fé. Mas como Deus trouxe dentre os mortos a Jesus, Ele apareceu, né, para que pessoas pudessem testemunhar da sua ressurreição. E aí eles vão para Galiléia, mas Jesus não aparece de imediato. E Pedro, que havia negado Jesus, carregando no seu íntimo uma culpa, uma dor muito grande, o peso de quem sabe não servir mais para ser discípulo, não servir mais para representar o nome de Cristo, porque o havia negado, decide então retomar a sua atividade antiga e corriqueira. E ele vai dizer então aos amigos discípulos, aos colegas, né? Vou pescar. Ele retoma o seu trabalho na pescaria. Se dirige ao mar da Galileia e vai realizar de novo a sua antiga tarefa. E o que nós lemos e o texto nos revela são verdades a partir dessa atitude, né, dos discípulos, que estão no seu local de origem, que estão agora de volta ao lugar onde viviam, ao lugar onde moravam. Jesus ainda não está lá, embora havia dito, e eles então resolvem ir pescar com Pedro, retomando sua atividade de antes. Voltam da pescaria, de uma noite de pescaria, frustrados, como um outro momento que eles viveram no mar da Galileia num outro tempo, não os 7 discípulos que aqui estão, mas pelo menos 4. Os 4 pescadores, que voltaram numa noite frustrados e que encontraram às margens do mar da Galileia Jesus de Nazaré, que tomou do barco, enquanto eles lavavam as redes, para trazer os seus discursos, falando das grandezas de Deus, e que ordenou depois que eles estendessem o barco para dentro do mar da Galileia, que saltassem as redes e realizaram uma pesca chamada a pesca maravilhosa, que deu para encher totalmente 2 barcos de peixes. Mas esse foi o momento do chamado de Cristo. E diz o texto que eles, deixando tudo, os barcos, os peixes e as redes, seguiram Jesus. Agora eles vivem um outro momento desse. Não apenas 4, mas agora 7. Passam a noite e estão frustrados. Nada de peixe. Quando eles vêm chegando de madrugada, à margem do mar da Galileia, eles percebem a presença de uma pessoa os aguardando, de madrugada, aonde eles vão dirigindo o barco para ancorar. Com eles ainda lá bem longe, e eles não reconheceram ainda que era Jesus. Diz o nosso texto que Jesus então ergue a sua voz para dizer: apanharam alguma coisa para nos alimentar? Tem algum peixe aí que a gente possa fazer e servir como alimento? A brasa está acesa, o braseiro, já há alguns pães e já há alguns peixes providenciados pelo Senhor. E eles disseram: nada, não há nada. Jesus lhes ordena: lance a rede ao lado direito do barco. E apanharam então 153 grandes peixes. Quando aquela pesca maravilhosa ressurge, João, o apóstolo, chamado aqui por ele mesmo de o discípulo amado, é assim que João se refere, ou refere a si mesmo no Evangelho de João, ele sussurra no ouvido de Pedro: é o Senhor. Pedro toma sua roupa, se veste e cai na água. E deve começar a se dirigir na direção de Cristo. E os outros, como o texto nos diz, vêm no barco. E o que os discípulos vão viver não é apenas um encontro, mas eu podia chamar de um reencontro. Um reencontro com o Senhor no mar da Galileia,
junto à praia, sendo esperados por Cristo Jesus com um banquete, pães e peixes. E ressurge para Pedro e ressurge para os outros apóstolos também uma nova esperança e um novo começo. É interessante percebermos isso, porque o encontro de Cristo com os apóstolos, especialmente com Pedro, vai se dar em volta de uma fogueira. Só há 2 momentos no Novo Testamento, irmãos, que esse termo fogueira é usado. Pessoas que se assentam em volta de uma fogueira. O primeiro deles é no momento da queda de Pedro. Quando Jesus é preso, e ele havia lhe prometido que iria com ele na prisão, iria com ele até a morte, se preciso for. Pode contar comigo. Mas que agora que Cristo está preso, que está sendo açoitado, que está na iminência da sua morte, ele vai seguir Jesus de longe, ele vai se assentar junto a pessoas comuns dos judeus, vai se colocar junto a uma fogueira, a um braseiro, Lucas capítulo 22, verso 55, e vai negar Jesus 3 vezes. Diz o texto que em volta da fogueira, em volta do braseiro, essa expressão aí, ele se assenta e começa a ser identificado como um discípulo de Cristo, como aquele que andou com ele, como aquele que faz parte dos 12, os 12 discípulos. E ele nega veementemente 3 vezes, depois ao cantar do galo, conforme Cristo já havia lhe alertado, e o choro amargo daquele que não sustenta o seu testemunho, não sustenta o seu viver de discípulo diante da sociedade. E aí ele chora a dor daquele que nega o Mestre Jesus. Agora de volta à fogueira, num outro momento, num outro lugar. Mas é a única vez, a segunda vez que se vê mencionar no Novo Testamento que os discípulos, ou que algum discípulo se assentou à beira do fogo, em volta do braseiro. E o que nós aprendemos com isso é que, no mesmo cenário da queda, o nosso Deus providencia a restauração. No mesmo lugar do choro, da tristeza, o Senhor providencia a alegria, o sorriso. Aonde ele cai, ele é levantado. Aonde ele foi derrotado, o Senhor providencia agora a sua vitória. Dá-nos a entender que Jesus está querendo que ele volte àquele momento lá. Por isso ele cria o mesmo cenário. As brasas, a fogueira, para ele se lembrar onde caiu e para ele receber a misericórdia que o levanta. Aquele que o negou, agora vai confessá-lo. Agora vai confessar o seu amor. Agora vai confessar o seu propósito de pastorear as suas ovelhas. E que eu quero chamar a atenção para você é que o que Cristo quer mostrar a Pedro é que o que é necessário e bastante para ele é a graça de Deus, que é muito maior do que qualquer um dos nossos pecados, qualquer uma das nossas iniquidades. Pedro negou ao Senhor, sentiu-se pecador, sentiu-se falho, sentiu-se até desacreditado para continuar sendo discípulo, quer retomar a nova vida, a velha vida, quer retomar as novas práticas, quer desistir de representar o Mestre Jesus de Nazaré. Mas Cristo vai resgatá-lo. Coloca diante de um cenário que o faz relembrar bem a queda,
para que ele possa ser colocado de pé. Leva ele num contexto em que ele possa reconhecer o erro, o pecado, para que ele receba de Deus a graça, que cobre multidão de pecados. Porque a graça de Deus é suficiente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Jesus faz isso aonde? Num contexto de vida corriqueiro, diário, comum dos apóstolos. Na nossa intimidade, sentado à mesa, comendo um bom peixe e um pedaço de pão, partilhando a comunhão, na região, no lugar do seu viver, é na sua família, é onde você trabalha, é onde você estuda, é onde você convive com os amigos, é onde você tem as suas ações de distração e lazer, é no ambiente que você conhece, é no ambiente que você vive, é aí que Cristo vem para o encontro de renovação da aliança, para promover um novo começo, para aquele que estava triste, para aquele que estava frustrado, para aquele que não acreditava mais nos sonhos, nos propósitos, no querer, na vontade de Deus para a sua vida. É assim que Deus age, é no nosso casamento, é na nossa família, é no viver da nossa vida, é aonde nós estamos, é dentro das ações e das tarefas que nós realizamos. Ele vem ao nosso encontro, ele vem para nos salvar, vem para renovar a esperança, vem para enxugar do olho a lágrima, vem para promover alegria em meio à tristeza, vem para dissipar o temor e o desespero, trazendo paz e oportunidade de recomeçar. Jesus vem na Galileia, aonde eles viviam, e é assim que ele tem vindo para nós, é assim que ele se dirige à nossa vida, aonde estamos, passando por aquilo que passamos, realizando aquilo que temos que realizar, vivendo o que temos que viver, no ambiente, no cenário da nossa vida. O Senhor vem também ao nosso encontro. Todo dia existe Deus. É isso que os discípulos estão aprendendo. No dia a dia da vida, no realizar do trabalho, no momento de distração, no momento de descanso, no tempo do estudo, na aplicação da vida à família, ao cônjuge, ao filho, à filha, ao irmão, à irmã, no viver da vida, Deus se manifesta dia a dia. A Bíblia diz o quê? Que o Senhor é aquele que renova bondade e misericórdia para nós, todos os dias da nossa vida. E que a cada manhã tem sido renovado a sua graça sobre nós. Que o visitar de Deus continue a ser constante para você. Que você veja o agir de Deus na sua vida, na sua história, em seu favor, em favor da sua esperança, em favor da sua alegria, nos dias mais duros, nos dias mais negros, no tempo mais difícil, no tempo da frustração ou do desânimo, que exista um mover de Deus, um encontro especial de Deus na sua vida. Para a glória do Senhor, mas para a alegria do nosso coração. Todo dia, Deus se faz presente. Quem lida com a ressurreição de Cristo, e é isso que eles estão lidando, lida com um Deus de milagres. Quem pode trazer dentre os mortos alguém, senão aquele que é o doador da vida? Quem pode ressuscitar mortos, senão aquele que do nada criou todas as coisas, inclusive fez o ser humano, a sua imagem e semelhança, o formou do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, para que ele se tornasse alma vivente. Quem pode trazer de novo a existência
no ressuscitar dentre os mortos, senão aquele Deus que é o autor e o preservador da vida, que nos formou no ventre materno de forma assombrosamente maravilhosa, que escreveu no seu livro todos os nossos dias, antes de nenhum deles existir. Os discípulos estão se deparando com o Deus dos milagres. Aquele que padeceu e que testemunhou de que de fato foi morto, como nós lemos hoje pela manhã, em Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Jesus se revela à igreja dizendo o quê? Eu estive morto, mas agora estou vivo. É ele testemunhando da sua morte, ele testemunhando da sua ressurreição. As mulheres que foram ao sepulcro já testemunharam, os discípulos já receberam também a visita do Cristo ressurreto, e agora, num novo momento, está Cristo vivo, convidando os seus discípulos para uma ceia à beira-mar, para se assentar à beira da fogueira, para partilhar comunhão e intimidade, para comer do pão, para comer dos peixes, para estar com o Senhor ressurreto. Ressurreição vai ser sempre um milagre. Todas as vezes que a Bíblia menciona sobre a ressurreição de alguém, de Lázaro, do filho da viúva, né? Ou da filha de Jairo, as multidões ficam sempre perplexas, admiradas, porque sabem que não é um feito de homens, não é um feito comum, é um feito extraordinário, é um agir de Deus, o Senhor da vida, o Senhor que dá e o Senhor que tira. E aquele que estava morto, que confiou seu estado de morto nas mãos do Pai Celeste: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, agora vive. E se reúne com os discípulos, às margens do mar da Galileia, em Cafarnaum. E eles estão contemplando o milagre da ressurreição de Cristo. Marcos capítulo 16, versos 6 e 7, Jesus vai dizer: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. O cenário da crucificação nos vende, né, uma imagem de quê? De tristeza. Uma imagem de um Cristo vencido, morto. Vencido pelos seus inimigos, sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, que buscavam um momento oportuno para matá-lo. Venceram, conseguiram o que queria, alcançaram o seu objetivo, seu alvo. Fizeram Jesus se calar, eliminaram o movimento de Jesus de Nazaré, que vinha ganhando popularidade, que vinha jogando luz nas suas obras más, podres, sujas. O Império Romano está tranquilo. Se existia uma ameaça de um rei de judeus, a ameaça está eliminada. Foi o fim. Foi morto, sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, está sob o domínio da morte. O cenário é de alegria? Não, o cenário é de tristeza. O cenário é de ânimo? Não, é de desânimo. As mulheres vão ao túmulo desanimadas. Os discípulos que vão a caminho de Emaús estão frustrados, mataram o nosso mestre.
toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa de recebermos a libertação, de termos um rei que governe para todo sempre, se foi. Pedro mesmo está desanimado, quer voltar às práticas antigas, retoma a pesca, a prática da pesca. Porque Cristo morreu. Dor, tristeza, agonia, frustração, angústia, são sentimentos presentes no coração, no viver dos discípulos, homens e mulheres. Esse é o cenário que nós vemos na crucificação. Mas agora que o milagre de Deus aconteceu, agora que a promessa de Deus foi cumprida, agora que o anúncio de Cristo sobre a sua entrega na cruz e a sua morte, mas também a sua ressurreição já se realizou, o momento é um momento de alegria, é um momento de júbilo, é um momento de esperança, é um momento de plena satisfação. Poder de Deus foi manifesto mais uma vez entre os homens, um poder inexplicável, um poder miraculoso, que traz dentre os mortos a Jesus, aquele que foi morto, mas agora vive e há de reinar pelos séculos dos séculos. Aquele que esteve sob o poder da morte, sob o controle da morte, padecendo os aguilhões da morte, mas que venceu a morte. Porque combateu a força da morte e foi maior. Combateu o poder da morte. E saiu vitorioso. E como primícia, se tornou o Cristo ressurreto, como garantia da nossa ressurreição para viver eternamente com gozo, com paz, em Cristo Jesus. Estar diante do Cristo ressurreto, coloca os discípulos diante de um Deus de milagres. Agora eles vão relembrar os cegos que viram, os coxos que andaram, os leprosos que foram curados, a água que foi transformada em vinho, a tempestade que se acalmou com o erguer da sua voz, os demônios que se afugentaram pela sua ordem, pela sua palavra, e quantos homens e mulheres endemoniados foram libertos do seu sentimento de agonia, de dor, de sofrimento. O ganancioso Zaqueu expressa agora generosidade. O ladrão dos impostos dos homens, Zaqueu, expressa agora justiça. Bartimeu retoma sua visão. E a mulher samaritana crê no Filho de Deus que foi enviado ao mundo para alcançar o perdido, o pecador, com a sua graça, com a sua bondade, com o seu perdão. A mulher pecadora, que estava para ser apedrejada, recebe de Deus a oportunidade de viver uma nova vida. Vai e não peques mais. Estar diante de Cristo, celebrando a Páscoa, é estar diante das possibilidades de Deus, que são maiores do que as nossas. Nos coloca diante de um agir de Deus, para o qual não há impossíveis. E que nos faz crer de que aquilo que não é possível a mim, nem a você, nem aos médicos, nem a nenhum governo humano, é possível ao Senhor. Porque aquilo que não é possível aos homens é possível a Deus. Porque o homem não pode operar milagres, mas Deus é o Deus dos milagres. E na nossa vida há muitos milagres. Ao realizar de Deus de maneira extraordinária em muitos momentos. No cuidado com o nosso viver, no cuidado com a nossa casa. Na providência que supre, mas sobretudo no milagre da salvação, do perdão. Da oportunidade de vencermos a morte, de nascermos para uma nova vida.
E podemos dizer, como Paulo disse aos Coríntios: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Um Deus que opera milagres. O morto, em razão de delitos e pecados, agora pode viver. O endemoniado pode ser liberto. O que estava perdido, agora foi achado. Há um agir de Deus, que renova a esperança, e que acontece no viver comum do nosso dia a dia, no encontro que temos com o Senhor. Por isso que aonde Pedro cai, no mesmo cenário, Deus o levanta. Covarde vai se tornar herói. Aquele que achava que não podia, vai ser capacitado pelo Espírito de Deus para testemunhar, para fazer estender o reino de Deus, se tornando a luz que brilha, iluminando o homem, iluminando o mundo, com a luz de Cristo, com a luz da sua palavra, para que vejam as suas obras, mas glorifique ao vosso Pai celeste. Ressurreição nos traz a oportunidade de lidar com um Deus de milagres, porque a morte não tem a última palavra, embora o sumo sacerdote pensasse que tivesse vencido, que a morte estivesse numa sensação de vitória, aprisionando em seus aguilhões o Filho de Deus enviado para salvar o perdido, mesmo que Pilatos entendesse que tinha resolvido o problema, e que o imperador romano, César, podia ficar tranquilo, porque não sofria mais nenhuma ameaça. A ação dos homens nunca nos dá uma última palavra. A última palavra é sempre a palavra do nosso Deus. A pedra foi removida, o túmulo está vazio. O salário do pecado é a morte, mas essa não é a declaração final para nós. Nós choramos com a morte, nós sentimos a morte. Na nossa natureza pecaminosa e humana, nós sofremos com a morte, sofremos a perda dos nossos queridos, nos abalamos, precisamos de consolo e de conforto, mas a palavra de Deus e a garantia do agir de Deus em Cristo para nós é que a morte não pode também nos deter. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Para o cristão, a morte não é mais uma tragédia, não é mais o fim. É o aguardar pela nova vida. É esperar aquilo que vem e que há de ser muito melhor do que tudo de bom, de satisfatório, de agradável que nós vivemos aqui. Porque o que Deus reserva para nós no porvir é muito maior. Nossa mente não é capaz de imaginar. Nosso ouvido ainda não foi capaz de ouvir. Nós não fomos capazes ainda de entender. Nosso coração ainda não sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A morte, para o cristão, é lucro. Viver para mim é Cristo, disse Paulo. Morrer é lucro. Não é perda. É ganho. É partir para estar com Cristo. É o herdar da vida de gozo, da vida de paz, de uma vida melhor, incomparavelmente melhor. Morrer é deixar o corpo pecaminoso, corruptível, para estar com o Senhor, num corpo imortal e incorruptível, vivendo as delícias dos céus. Agora, diz a Bíblia, os que morrem no Senhor não são tristes, não são desamparados, não sofrem os aguilhões da morte, não se perdem por toda a eternidade, destituídos da glória de Deus. Agora, aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados, são felizes. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, pois a morte foi vencida.
pelo nosso Redentor que vive. Meu desejo, meus irmãos, quando celebramos a Páscoa, é que de fato o Senhor visite o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Visite como aquele que deseja ter encontros, intimidade, proximidade, deseja viver um momento de banquete, de estar à mesa conosco e nós com Ele. Que celebrando a Páscoa, nós possamos ser alvos do agir do Senhor, que nos abençoa no dia a dia, com atos de sustento e providência comuns, mas também com ações extraordinárias de um Deus de milagres. Que Ele traga para nós a certeza de que a última palavra nunca é minha, nunca é do meu governo, nunca é dos homens, nunca é da morte, nunca será. A última palavra vem sempre de Deus. É palavra de vida, é palavra de paz, é palavra de esperança, é palavra de oportunidade, é palavra de graça. E nos dá a oportunidade de estar com o Senhor e de viver eternamente com o Senhor. Que Ele continue a contemplar o nosso coração. Que Ele continue a nos visitar na Galileia, no nosso ambiente de vida. Que Ele continue a trazer paz, a trazer esperança. E a promover vida, vida que vence a morte.